Querida alma, os anjos me conduzem neste momento para lhe entregar uma mensagem que talvez você tenha esperado silenciosamente, sem ter tido coragem de admitir nem para si mesma. A inquietude que você tem sentido nos últimos dias, aquela sensação inexplicável de que algo está escondido, não é fruto da sua imaginação. O silêncio dessa pessoa tão profundo e denso esconde algo muito forte, algo que você vai descobrir ainda hoje. Muitas vezes, acreditamos que o silêncio significa ausência, distância ou desinteresse, mas os anjos me mostram que, neste caso, é exatamente o contrário. Por trás de cada palavra não dita, existe um sentimento tão intenso que essa pessoa não conseguiu encontrar formas simples para expressá-lo. Ela teme ser julgada, teme não ser compreendida, teme que, ao se abrir, tudo o que construiu como defesa se desmorone de uma só vez. Imagine agora um lago, calmo na superfície, mas que abaixo guarda correntes fortes que se movem com força, revoltas, querendo emergir. Assim está essa pessoa, serena por fora, mas tomada por emoções que ela mesma não sabe como conter. E você, sem perceber, é a razão disso tudo. Sua presença, mesmo quando distante, provoca nela um turbilhão de sensações, lembranças e desejos que não podem mais ser ignorados. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários este mantra: eu sou digna de amor verdadeiro e aceito a revelação que o universo prepara para mim. Agora, continuando a mensagem. Os anjos mostram que essa pessoa tem mantido um silêncio não por falta de vontade, mas porque há um medo muito enraizado. Talvez, em outro momento da vida dela, expor os sentimentos significou perder, sofrer ou ser rejeitada. Por isso, ela criou uma proteção invisível, uma armadura feita de silêncio e ausência, acreditando que assim estaria segura. O que ela não contava é que o sentimento que tem por você seria tão forte, tão verdadeiro, que a proteger-se tornaria-se uma prisão. Sim, querida alma, essa pessoa está presa nesse silêncio, tentando encontrar a saída certa, o momento perfeito, a palavra exata. Ela quer se libertar, mas ainda não sabe como. O que ela não percebeu, e você talvez também ainda não tenha percebido, é que a chave para abrir essa prisão está nas pequenas coisas, em um olhar, em um gesto simples, em uma palavra acolhedora que você possa oferecer, ou até, mesmo na sua escolha de se manter presente, mesmo sem invadir. E é aqui que os anjos querem que você preste atenção. Você tem um poder muito maior sobre essa situação do que imagina. Sua energia, sua maneira de ser, sua sensibilidade são as ferramentas mais poderosas para transformar esse silêncio em palavras, esse medo em coragem, esse esconderijo em um espaço seguro de entrega. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Por que essa pessoa, entre tantas outras, ocupa seus pensamentos de maneira tão frequente? Porque, mesmo tentando se distrair ou seguir com a sua rotina, você sente de tempos em tempos um chamado invisível que te faz pensar nela? Os anjos explicam. Quando existe uma conexão verdadeira, profunda e espiritual, o silêncio nunca é um vazio, mas uma ponte invisível que une duas almas que, mesmo afastadas, continuam se tocando em níveis que nem sempre a razão consegue compreender. Essa pessoa tem medo. Medo de não ser suficiente, medo de ter perdido a oportunidade de estar ao seu lado, medo de que, ao quebrar o silêncio, você não esteja mais disponível para ouvir. Mas os anjos também mostram que existe, dentro dela, uma força maior que o medo, o desejo sincero de se aproximar, de se revelar, de mostrar quem ela realmente é, sem máscaras, sem defesas, sem receios. E você, querida alma, está preparada para essa revelação? Está preparada para ouvir o que essa pessoa tem a dizer, mesmo que as palavras cheguem tremidas, carregadas de inseguranças e talvez até com alguma confusão? Os anjos pedem que você mantenha o coração aberto e acolhedor, pois esse momento está mais próximo do que imagina. Há algo muito importante que você precisa saber. Essa revelação não será apenas sobre ela, mas também sobre você. Ao ouvir o que está escondido por trás do silêncio dessa pessoa, você também descobrirá aspectos de si mesma
que talvez tenha guardado com medo de encarar. Será um encontro de verdades, de vulnerabilidades, de almas que se reconhecem não apenas pelo que dizem, mas principalmente pelo que silenciam. Agora, imagine essa pessoa em um momento sozinha, talvez sentada à beira da cama olhando o celular, querendo enviar uma mensagem e apagando-a logo em seguida, respirando fundo, criando coragem, ensaiando as palavras que gostaria de dizer, mas travando-se com o pensamento: e se ela não quiser mais ouvir? E se for tarde demais? Essa cena, que os anjos mostram com clareza, revela o tamanho do conflito interno que ela vive, e ao mesmo tempo revela o quão significativa você é para ela, pois se você não fosse importante, não haveria medo, não haveria hesitação. Os anjos sussurram, quer dizer, mostram de forma sutil, que é preciso respeitar o tempo dessa pessoa, mas também não deixar que o seu próprio tempo seja aprisionado pela espera. Mantenha-se aberta, mas nunca parada, disponível, mas nunca presa, confiante, mas nunca dependente. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo, mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo, que você precisa entender. Gostou deste primeiro bloco? Quer que eu continue com o segundo bloco ou deseja ajustar algo? Querida alma, agora que você começou a vislumbrar o que está escondido por trás do silêncio dessa pessoa, os anjos querem te conduzir a uma compreensão ainda mais profunda. O silêncio dela não é apenas um espaço vazio, é um campo fértil, onde se acumulam memórias, desejos, medos e, principalmente, esperança. Ela espera que você compreenda, sem que precise explicar. Espera que você perceba, sem que ela tenha que expor-se completamente. E essa esperança, silenciosa mas resistente, a mantém ligada a você, mesmo quando o mundo parece afastá-los. Você já se perguntou por que essa pessoa simplesmente não fala? Por que escolhe o silêncio ao invés da clareza? Os anjos explicam: para quem foi ferido antes, o silêncio é um escudo. Quem já viu seus sentimentos serem desacreditados ou ridicularizados, constrói ao redor de si uma fortaleza, onde só entra quem for digno, quem souber esperar, quem tiver paciência e sensibilidade suficientes para entender que as melhores coisas da vida não gritam. Elas sussurram no coração. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários. 888. O fim de uma fase está próximo e uma nova começa. Eu estou pronta para receber. Esse número representa, segundo os anjos, a energia da transição e da transformação que está prestes a acontecer em sua vida amorosa. Agora, continuando a mensagem, essa pessoa, que você talvez veja como fria ou distante, não está afastada porque não sente, pelo contrário, ela sente tanto que teme ser consumida por essa intensidade. Ela teme que, ao se aproximar, perca o controle das emoções que cuidadosamente tenta conter. Por isso prefere o silêncio, prefere o afastamento, prefere o disfarce, ainda que tudo isso custe a paz que tanto deseja. Os anjos mostram que há noites em que essa pessoa acorda no meio da madrugada com o coração apertado, pensando em você, querendo enviar uma mensagem, ligar, ouvir a sua voz. Mas, ao mesmo tempo, há uma voz interna que a paralisa. E se ela tiver seguido em frente? E se eu não for mais bem-vinda? E assim, dia após dia, ela permanece em silêncio, vivendo nesse conflito entre o impulso de se abrir e o medo de ser rejeitada. Querida alma, os anjos também pedem que você saiba: essa situação não é um castigo, nem uma provação imposta a você. É, na verdade, uma oportunidade de crescimento para ambas as partes. Para ela, é a chance de aprender a confiar, a se permitir ser vulnerável, a expressar-se sem medo. Para você, é a chance de aprender a perceber o amor nos gestos mais sutis, nas ausências significativas, nos silêncios cheios de sentido. Você já percebeu como, às vezes, os olhares falam mais do que palavras? Como uma mensagem que nunca foi enviada pode ser mais poderosa do que 1000 declarações. Essa conexão que existe entre vocês transcende o que é dito. É uma ligação,
que pulsa naquilo que não se vê, mas que se sente. E agora, os anjos me mostram um detalhe muito importante. Essa pessoa está se preparando. Ela não permanecerá em silêncio para sempre. O que a impede hoje de se abrir não é a ausência de sentimento, mas sim o processo de cura pelo qual ela ainda está passando. Ela precisa de tempo para entender que amar não é fraqueza, que expressar-se não é uma ameaça, que mostrar o que sente por você não será um risco, mas uma libertação. Neste exato momento, querida alma, ela está refletindo sobre tudo que viveu, sobre as escolhas que fez, sobre o que perdeu e o que ainda pode recuperar. E essa reflexão, embora silenciosa, está moldando um novo caminho. Os anjos pedem que você, neste tempo, mantenha-se firme. Não se deixe corroer pela ansiedade, pela dúvida ou pelo medo, porque o que está escondido por trás do silêncio dessa pessoa está prestes a emergir de uma forma surpreendente. E agora, algo muito importante. Se ao ler esta mensagem, você sentiu que ela ressoou profundamente no seu coração, que ela parece ter sido escrita exatamente para você, considere, com carinho e suavidade, fazer uma doação através do botão Valeu Demais. Esse gesto ajuda a continuar trazendo mensagens inspiradoras e de luz para tantas outras pessoas, que, assim como você, precisam ouvir palavras de conforto e esperança. Sua contribuição é um apoio valioso para que possamos continuar a espalhar essa rede de amor, fé e transformação. Os anjos agradecem pela sua generosidade e lembram que toda boa ação retorna multiplicada. Agora, voltando à mensagem, você talvez ainda esteja se perguntando, mas será que ela realmente pensa em mim? Será que esse silêncio não é, na verdade, um sinal de que não há mais nada? E os anjos respondem com clareza, ela pensa sim, muito mais do que você. Imagina! Mas o que acontece é que, para ela, pensar em você é um misto de prazer e dor. Prazer por lembrar dos momentos bons, da sua presença, da sua essência. Dor por perceber o quanto perdeu, ou teme perder, por não ter conseguido, até, agora, ultrapassar a barreira do próprio medo. O silêncio dessa pessoa não é ausência de sentimento, mas excesso. Ela guarda cada lembrança, cada gesto seu, cada palavra trocada. Guarda porque são esses pequenos tesouros que a mantêm ligada a você, mesmo quando parece estar longe, mesmo quando se esconde. E agora, os anjos me mostram uma cena simbólica. É como se ela estivesse com uma carta nas mãos, escrita, pronta, mas ainda sem coragem de enviá-la. O conteúdo dessa carta é tudo o que ela gostaria de dizer. O quanto você é importante, o quanto ela sente sua falta, o quanto se arrepende de ter escolhido o silêncio ao invés da presença. Mas o momento está chegando. Você já percebeu que nos últimos dias alguns sinais começaram a aparecer? Talvez uma música que vocês ouviam juntos tenha tocado de repente, ou uma lembrança surgiu do nada, ou até mesmo você tenha sentido uma angústia inexplicável. Esses são sinais. O universo está preparando o cenário, os anjos estão orientando os corações, e o silêncio dessa pessoa está prestes a ser quebrado. Mas isso não é tudo. Há uma força ainda maior em movimento, conduzindo vocês a algo que vai muito além de palavras. Querida alma, agora que você já compreende a intensidade oculta por trás desse silêncio, os anjos pedem que você esteja preparada para algo ainda maior. Há uma força em movimento, silenciosa, mas incontrolável, que está conduzindo essa pessoa ao limite de sua resistência. O que parecia ser uma escolha, manter-se afastada, calada, indiferente, está se tornando um fardo pesado demais para ela carregar sozinha. Em cada amanhecer, ela desperta com a mesma sensação. Algo não está completo, algo falta, e esse vazio tem a sua forma, a sua presença. E mesmo que tente seguir a vida, ocupar-se com distrações, mergulhar no trabalho ou nas rotinas, a sua ausência fala mais alto. Ela sente falta do seu olhar compreensivo, da sua voz suave, do conforto que só você sabia proporcionar. Talvez você se questione. Mas por que então ela não vem até mim? Por que não rompe esse silêncio de uma vez? Os anjos explicam. Ela teme não encontrar você mais disponível. Teme que o tempo tenha apagado,
ou mudado o sentimento que um dia existiu entre vocês. E, sobretudo, teme expor-se e não ser acolhida. Para quem viveu muitas rejeições ou traições no passado, o silêncio parece mais seguro do que o risco de, mais uma vez, ser ferida. Mas o que essa pessoa ainda não percebeu é que, ao manter-se em silêncio, ela também está se ferindo. Está aos poucos sufocando os próprios sentimentos, sacrificando a chance de viver algo que poderia ser extraordinário, apenas para proteger-se de uma dor que, na verdade, já está sentindo. A dor da distância, da ausência, da saudade. Os anjos mostram que, neste exato momento, ela está prestes a ser impulsionada por um sentimento mais forte do que o medo, o amor que sente por você. Esse amor está transbordando, escapando pelas frestas da resistência que ela criou. E é por isso que os sinais estão se intensificando. Você tem percebido? Pequenas coisas acontecem ao seu redor e fazem com que o pensamento nela surja, quase sem controle. Um lugar que vocês frequentaram juntos, uma frase que ela costumava dizer, ou até mesmo um perfume que de repente passa por você e a faz lembrar dessa pessoa com uma força que parece inexplicável. Mas nada é por acaso. Os anjos estão atuando, criando encontros de alma, sincronias, impulsos invisíveis que aproximam vocês, ainda que fisicamente distantes. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem, essa pessoa está sendo levada, pouco a perceber que manter o silêncio é como construir muros que só a aprisionam, impedindo-a de viver algo que ela quer mais do que tudo: a possibilidade de se reconectar com você. Imagine agora, querida alma, essa pessoa sentada em um lugar que costumava frequentar com você, talvez uma cafeteria, um parque, ou até mesmo em casa, segurando um objeto que a faz lembrar de você. Ela olha ao redor, mas percebe que nada ali pode preencher o espaço que ficou vazio desde que vocês se afastaram. Ela respira fundo, fecha os olhos e, no íntimo, deseja poder voltar no tempo, reescrever a história, agir diferente. Mas sabe que isso não é possível. O que é possível, e os anjos a estão encorajando para isso, é dar um passo à frente, romper o silêncio, aproximar-se, mesmo com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Esse momento está cada vez mais próximo, e você precisa estar preparada, não apenas para ouvir, mas para acolher, para compreender. Talvez ela não venha com grandes discursos ou declarações ensaiadas. Talvez não consiga nem mesmo olhar nos seus olhos de imediato. Pode ser que a mensagem chegue de maneira tímida, através de um texto breve, um emoji, ou um convite simples, quase despretensioso. Mas saiba, será o maior esforço que ela já fez em muito tempo. Será a materialização de toda a luta que travou internamente para superar os próprios medos. Os anjos pedem que você esteja com o coração aberto, sem pressa, sem exigências, apenas com a disposição de ouvir, acolher, sentir. E agora, querida alma, os anjos enviam um sinal muito especial para você. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 5. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 5 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou meu coração, mostro meu apoio com um valeu demais e ajudo a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Esse gesto, além de ser uma forma de assumir sua conexão com essa mensagem, também amplia a corrente de amor e apoio que estamos construindo juntas. Os anjos querem que você saiba: você não está sozinha nesse processo. Eles estão ao seu lado, guiando cada passo, protegendo o seu coração e também cuidando dessa pessoa, encorajando-a a finalmente abrir-se para você. O que vai acontecer em breve é algo que pode mudar profundamente a forma como você vê, não apenas essa pessoa, mas a si mesma.
Você vai perceber que o amor verdadeiro é paciente, é silencioso quando necessário, mas é sempre forte o bastante para resistir ao tempo, às dúvidas, aos medos. E essa pessoa, por mais que tenha se calado até agora, está, neste exato momento, sentindo que não pode mais adiar. Ela sente a urgência, o chamado, o impulso irresistível de romper o silêncio e aproximar-se de você. Mas isso não é tudo. O que ela carrega dentro de si é mais do que um desejo. É uma necessidade, uma decisão que está sendo amadurecida há muito tempo e que está prestes a se concretizar. Querida alma, agora que você já percebeu que esse silêncio é uma fortaleza construída com medo e saudade, os anjos querem que você entenda algo ainda mais profundo. Essa pessoa não escolheu o silêncio como ausência, mas como uma forma de proteção. Ela acreditou durante muito tempo que não deveria demonstrar fraqueza, que sentir demais era perigoso, que falar dos sentimentos era abrir uma brecha para ser ferida. E assim, manteve-se fechada, distante, escondida atrás de um comportamento que, aos olhos de quem vê de fora, parece frieza, indiferença ou até mesmo desprezo. Mas os anjos revelam que, por dentro, essa pessoa está em ruínas. O silêncio não a protegeu, apenas a isolou. E agora, sozinha com os próprios pensamentos, ela revê cada momento que viveu com você, cada conversa, cada olhar, cada detalhe que parecia pequeno, mas que agora ela percebe como essencial. Os anjos mostram que muitas vezes você também se sentiu magoada com esse silêncio, interpretando-o como rejeição, e talvez tenha se perguntado inúmeras vezes: o que eu fiz de errado? Por que ela simplesmente não fala? Por que parece tão distante? Mas, querida alma, os anjos dizem com clareza: você não fez nada de errado. Essa pessoa se calou, não. Porque não sente, mas porque sente demais. E agora a batalha interna que ela trava é dolorosa e exaustiva. Ela se vê diante de um abismo, onde de um lado está a segurança de permanecer calada, protegida, e do outro está o risco e a possibilidade maravilhosa de se abrir para você, de confessar tudo o que sente, de construir, quem sabe, um novo caminho ao seu lado. Mas esse salto ainda exige coragem, e é exatamente nesse momento que os anjos estão agindo, encorajando-a, impulsionando-a, fortalecendo-a para que, enfim, ela possa romper as próprias barreiras e se aproximar. Enquanto isso, você talvez sinta a angústia da espera, da incerteza. Pode ser que algumas vezes tenha pensado em desistir, em deixar para trás, em esquecer essa história que parece não avançar. Mas os anjos pedem: não se precipite, não se feche ao amor só porque ele, neste momento, se apresenta de forma silenciosa. Há um processo acontecendo, uma cura sendo realizada, uma transformação que vai exigir paciência, mas que trará recompensas inimagináveis. Imagine agora essa pessoa deitada à noite, olhando para o teto, com os olhos marejados, pensando em você e repetindo mentalmente: será que ela ainda pensa em mim? Será que já me esqueceu? Esse pensamento a consome mais do que qualquer outro. O medo de que o tempo e o silêncio tenham apagado você da vida dela é o que mais a assusta. Mas os anjos dizem: você ainda está presente, intensamente viva na memória, no coração e nos pensamentos dessa pessoa. E agora, os anjos te convidam a fazer uma prática muito poderosa. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Perdoar não significa aprovar o que foi feito ou aceitar a dor que você sentiu. Significa apenas libertar-se, deixar de carregar pesos que não são seus, abrir espaço para o novo, para o amor verdadeiro e pleno que está prestes a chegar. Querida alma, os anjos mostram que perdoar essa pessoa, mesmo antes dela vir até você e explicar-se, é o primeiro passo para que essa reconexão aconteça.
O perdão dissolve as barreiras invisíveis, suaviza os caminhos, cria um campo energético propício para que o amor possa florescer novamente, com mais maturidade, mais consciência e mais entrega. Essa pessoa precisa saber, e os anjos estão se encarregando de fazer com que ela sinta que você está aberta, que seu coração é acolhedor, que não há julgamentos, apenas a vontade sincera de compreender e, quem sabe, recomeçar. E os anjos me mostram algo lindo. Essa reconexão não será como antes. Não será uma repetição do passado, com os mesmos erros e as mesmas dores. Será um novo capítulo, escrito com mais verdade, com mais maturidade, com mais amor. Mas, para que isso aconteça, é necessário deixar ir tudo o que não serve mais. A mágoa, a desconfiança, o orgulho, o medo. Essa pessoa já está quebrando as próprias defesas. Mas também precisa sentir que, do outro lado, há espaço para ela ser quem é, sem cobranças, sem exigências, apenas com acolhimento. Os anjos dizem que, quando ela finalmente romper o silêncio, será de maneira sincera, talvez até desajeitada, mas absolutamente verdadeira. E você terá, então, a oportunidade de escolher, seguir adiante, construir algo novo ou fechar esse ciclo com gratidão e leveza. De qualquer forma, o mais importante é que esse silêncio será quebrado, e a dor que ele causou tanto em você quanto nela se transformará em aprendizado, em fortalecimento, em amor. O que vou te revelar a seguir pode mudar completamente a sua percepção sobre essa história. Mas isso não é tudo. Há uma revelação ainda mais profunda sobre os sentimentos dela, algo que vai te surpreender de uma maneira que você não imagina. Querida alma, agora que você se abriu para o perdão, para a compreensão e para o acolhimento, os anjos pedem que você esteja preparada para algo ainda mais transformador. Há uma verdade escondida dentro dessa pessoa, uma força silenciosa que a impulsiona a se aproximar de você, mesmo que ela ainda não saiba exatamente como expressar. Muitas vezes, ela se pega pensando, e se eu simplesmente aparecer? E se eu tentar, mesmo com medo? Mas logo em seguida, os pensamentos negativos a invadem. E se ela não quiser me ouvir e se for tarde demais? Esse conflito tem consumido as energias dela, fazendo com que, dia após dia, ela viva em uma montanha-russa emocional, alternando entre o desejo profundo de se aproximar e o medo paralisante de não ser aceita. Os anjos mostram que, neste momento, essa pessoa está sendo testada em sua capacidade de superar os próprios limites emocionais. A decisão de romper o silêncio não é apenas sobre falar, mas sobre permitir-se ser vulnerável, expor-se, abrir o coração e correr o risco que o amor verdadeiro sempre exige, o risco de não ser correspondido ou de não ser compreendido como gostaria. Querida alma, os anjos dizem que você é muito mais forte do que imagina. Sua presença é tão marcante que, mesmo no silêncio, você tem transformado a vida dessa pessoa. Ela pensa em você com frequência, relembra momentos, revive conversas, sente saudade dos pequenos gestos, dos olhares, dos toques sutis, da segurança que sentia apenas por saber que você existia. Mas há algo ainda mais profundo que os anjos querem que você saiba. Essa pessoa percebe que, ao se afastar, perdeu não apenas a chance de estar ao seu lado, mas também perdeu um pouco de si mesma, porque, ao calar-se, ao distanciar-se, ela sufocou uma parte muito verdadeira da sua própria essência, o amor que sente por você. E agora, esse amor, que ficou escondido por tanto tempo, começa a se transformar. Não é mais uma paixão impetuosa e descontrolada, mas um sentimento mais sereno, mais consciente, mais maduro. Os anjos mostram que esse processo tem sido difícil para ela. Não é fácil admitir que o silêncio que escolheu como proteção se tornou, na verdade, uma prisão que a impede de viver plenamente. Por isso, ela está sendo guiada, orientada, suavemente conduzida pelos anjos a tomar uma decisão. Ou continua presa ao medo, ou escolhe a liberdade de se abrir, de confessar, de tentar novamente. E agora, querida alma, os anjos pedem que você faça algo muito simples, mas muito poderoso. Respire fundo e diga em voz alta com toda a convicção: eu estou pronta para receber o amor que me pertence.
Estou aberta para o que a vida quiser me oferecer. Ao fazer isso, você cria uma energia receptiva, um campo magnético que facilita a aproximação dessa pessoa e a quebra definitiva desse silêncio que tanto te incomodou, mas que agora você entende que foi uma proteção, um pedido de tempo, um processo de cura. Os anjos mostram que há uma beleza imensa na sua capacidade de ter esperado até aqui, de ter acreditado, de ter mantido o coração aberto, mesmo quando a dúvida e a mágoa quiseram fechá-lo. E saiba, o universo está reconhecendo sua entrega, sua paciência, sua generosidade. Logo, muito em breve, essa pessoa dará um sinal. Pode ser algo simples, como um comentário em uma rede social, uma curtida em uma foto, uma mensagem breve, ou pode ser algo mais direto, como um convite inesperado para conversar. Mas virá. E quando isso acontecer, os anjos pedem que você não reaja com orgulho ou resistência, mas com acolhimento, com escuta, com presença. Porque esse será o momento mais vulnerável dela, o instante em que ela finalmente romperá o silêncio que tanto a protegeu, mas que também tanto a feriu. Querida alma, os anjos me mostram que esse momento será para ambos um divisor de águas. Para ela, será a oportunidade de, pela primeira vez, expressar plenamente o que sente, sem medo, sem barreiras, com verdade. Para você, será a chance de perceber o quanto cresceu, amadureceu e se fortaleceu durante todo esse processo. Esse reencontro, seja ele qual for, presencial, virtual, através de palavras ou de gestos, não será como antes. Será mais profundo, mais consciente, mais verdadeiro. E agora, os anjos me pedem que te diga algo muito importante. Não tema o que está por vir. Independentemente de como essa pessoa se aproximar ou do que ela disser, você estará preparada. Porque o que está em jogo aqui não é apenas a história entre vocês, mas a sua própria evolução como mulher, como ser humano, como alma que ama, sente e vive intensamente. Esse silêncio que tanto te machucou, na verdade, foi um presente disfarçado. Ele te ensinou a esperar, a confiar, a crescer, e te preparou para receber um amor mais maduro, mais consciente e mais verdadeiro. Agora, querida alma, os anjos sussurram. Confie, o que está para acontecer será melhor do que você imagina. Mas isso não é tudo. Há uma revelação ainda mais poderosa que pode transformar completamente sua percepção sobre essa pessoa e sobre essa história. Querida alma, agora que você já compreendeu a profundidade desse silêncio, que já sentiu a força desse amor, que mesmo calado pulsa e insiste em viver, os anjos querem te conduzir para uma nova dimensão dessa história, a transformação que essa situação está provocando dentro de você. Sim, essa pessoa está em processo de cura, aprendendo a vencer os próprios medos, a romper o silêncio, a se aproximar. Mas e você? Você também está sendo transformada por tudo isso. Quantas vezes, ao longo desse período, você se viu questionando sua própria capacidade de amar, sua paciência, sua disposição de esperar? Quantas noites você desejou que a resposta viesse rápido, que o silêncio fosse quebrado imediatamente e, ainda assim, escolheu permanecer, mesmo com todas as dúvidas, confiando, acreditando, mantendo a chama acesa? Os anjos dizem: isso é coragem, isso é amor, e não qualquer amor, mas um amor consciente, maduro, que aprendeu a respeitar o tempo do outro, que entendeu que cada pessoa tem seu próprio ritmo para curar as feridas e se abrir para o amor de forma plena. Essa experiência te ensinou, e ainda está te ensinando, a ser mais paciente, mais acolhedora consigo mesma, a perceber que não precisa ter todas as respostas agora, que não precisa forçar nada, que não precisa correr. Você aprendeu a deixar as coisas acontecerem no tempo certo, a confiar que o que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. E é por isso que os anjos me mostram que, neste momento, você está mais preparada do que nunca para receber o amor que merece. Você já não é mais aquela mulher que se angustiava com a ausência, que interpretava o silêncio como rejeição, que se culpava por cada afastamento, pensando que talvez tivesse feito algo de errado. Hoje,
você entende que o silêncio do outro não é sua responsabilidade, que o medo que ele sente não é reflexo da sua falta de valor, mas da história dele, das dores dele, das experiências que ele carrega. E esse entendimento, querida alma, te libertou. Você se tornou mais forte, mais segura, mais consciente do seu valor e da sua capacidade de amar e ser amada. E agora, os anjos pedem que você faça um movimento muito importante. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Esse gesto, além de fortalecer sua conexão espiritual, também ajuda a espalhar luz para outras pessoas que, assim como você, estão vivendo processos de espera, de cura e de transformação. Agora, voltando à mensagem, os anjos mostram que, neste momento, a energia ao redor de vocês dois está mudando. Há uma aproximação silenciosa acontecendo. Talvez você ainda não tenha percebido, mas essa pessoa já está buscando formas de se reconectar. Está buscando sinais, está observando você, tentando encontrar a brecha, a oportunidade, o momento ideal para romper o silêncio. E você, com sua nova maturidade, com sua nova postura, está pronta para acolher essa aproximação, sem expectativas excessivas, sem pressões, mas com amor, com presença, com disponibilidade sincera para ouvir e compreender. Os anjos mostram que, quando esse momento chegar, e ele está muito próximo, será um encontro transformador. Essa pessoa virá diferente, mais consciente, mais vulnerável, mais disposta a se abrir e a construir algo verdadeiro ao seu lado. E você, mais madura, mais inteira, mais segura, saberá acolher esse momento com a serenidade e a sabedoria que só quem passou pelo processo que você passou é capaz de ter. Querida alma, os anjos me mostram que essa situação que tanto te fez sofrer, na verdade foi um grande presente. Ela te ensinou a confiar no invisível, a perceber os sinais sutis do universo, a compreender que nem tudo precisa ser dito em palavras para ser sentido profundamente. Você aprendeu que o amor verdadeiro não depende de presença física constante, mas se fortalece na conexão espiritual, na sintonia das almas, no respeito pelo tempo e pelo processo do outro. E agora você está pronta. Pronta para receber essa pessoa de braços abertos, caso ela escolha se aproximar. Pronta para seguir em frente, caso ela ainda não consiga romper completamente o silêncio. Pronta para ser feliz, independentemente do que acontecer, porque a maior conquista já foi realizada. Você se encontrou, se fortaleceu, se transformou. Os anjos dizem, nada mais será como antes. E isso é maravilhoso, porque agora você não depende mais da validação do outro para se sentir amada. Você sabe quem é, sabe o que merece, sabe o que quer. E essa segurança, essa luz que você emana, é exatamente o que está atraindo essa pessoa de volta. Ela sente a sua mudança, percebe que você não é mais a mesma, e isso a fascina, a impulsiona, a encoraja a, finalmente, romper o silêncio e se aproximar. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais forte e surpreendente acontecendo nos bastidores. Algo que os anjos querem que você saiba e que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Querida alma, agora que você está fortalecida, consciente da sua evolução e aberta para receber o amor que merece, os anjos querem te revelar algo que talvez você nunca tenha imaginado. O silêncio dessa pessoa, que por tanto tempo foi um enigma, está prestes a se transformar no mais claro dos sinais. Sim, aquilo que parecia indecifrável, que tanto te gerou dúvida e angústia, agora se encaminha para uma revelação inevitável. Os anjos mostram que essa pessoa está vivendo um processo irreversível. Ela não consegue mais suportar a distância, o silêncio, a ausência de você em sua vida. A cada dia, o peso desse silêncio se torna maior, mais incômodo, mais insuportável. E é por isso que, mesmo que lentamente, mesmo que com medo, ela está se movimentando, está buscando formas de se aproximar, está criando coragem para, finalmente, dizer tudo aquilo que ficou guardado por tanto tempo. Os anjos me mostram que, nos próximos dias,
você começará a perceber sinais ainda mais evidentes disso. Uma mensagem inesperada, um encontro por acaso, um olhar mais demorado, um gesto de cuidado. Nada disso será casual. Será a forma que essa pessoa encontrou de começar a quebrar o próprio silêncio, de ensaiar a aproximação, de dizer, mesmo que sem palavras, que você continua sendo importante, que você nunca saiu dos pensamentos dela, que o amor, mesmo em silêncio, sempre existiu e sempre foi verdadeiro. Querida alma, os anjos dizem que você não precisa temer esse momento. Ele não será confuso nem doloroso. Será, na verdade, libertador. Será o momento em que você perceberá que toda a espera, toda a paciência, toda a entrega valeram a pena. Porque o amor verdadeiro sempre encontra o caminho. E esse amor que resistiu ao tempo, ao medo, ao silêncio, agora está prestes a florescer de uma forma nova, mais madura, mais consciente. Os anjos pedem que, quando esse momento chegar, você apenas respire fundo e se permita sentir. Não precisa ter todas as respostas, nem saber exatamente o que fazer ou dizer. Apenas esteja presente, com o coração aberto, com a alma disposta a acolher, a ouvir, a compreender. Porque para essa pessoa, romper o silêncio será o maior ato de coragem que ela já fez. E para você, será o maior presente que a vida poderia te oferecer. Os anjos mostram que quando ela se aproximar, talvez não consiga, de imediato, expressar tudo o que sente. Talvez venha de forma hesitante, tímida, confusa. Mas não se engane, por trás de cada palavra contida, de cada gesto aparentemente pequeno, há um amor imenso, profundo, verdadeiro, que por muito tempo ficou escondido, mas que agora não pode mais ser contido. E você, querida alma, saberá reconhecer esse amor, porque ele vibrará não apenas nas palavras, mas no olhar. Na energia, na presença, será impossível não sentir. Os anjos mostram que esse reencontro, ou essa aproximação, será marcada por uma emoção muito forte, uma mistura de alívio, de alegria, de saudade, de desejo. Será como se, finalmente, as almas pudessem se tocar de verdade, sem barreiras, sem máscaras, sem medos. E nesse momento, você perceberá que todo esse processo teve um propósito: preparar vocês dois para esse reencontro, para essa nova chance, para esse novo amor, que mesmo sendo o mesmo, será vivido de uma forma completamente diferente. Agora amadurecido, consciente, livre das amarras que antes impediam que fosse vivido plenamente. Querida alma, os anjos querem que você saiba que esse é um momento muito especial, um momento de bênçãos, de renascimento, de cura, e que você é merecedora de tudo isso, de um amor verdadeiro, sincero, comprometido, de uma relação onde não há mais espaço para dúvidas, para medos, para silêncios que machucam, mas apenas para uma presença que acolhe, que ama, que respeita, que escolhe estar todos os dias de forma consciente e verdadeira. Os anjos dizem que você não está sozinha nesse processo. Eles estão ao seu lado, guiando cada passo, protegendo o seu coração, fortalecendo sua fé, acalmando sua alma. E também estão com essa pessoa, ajudando-a a romper o próprio silêncio, a superar o próprio medo, a se aproximar de você. Tudo está sendo cuidadosamente preparado para que, quando o momento certo chegar, tudo flua com leveza, com naturalidade, com verdade. E agora, querida alma, os anjos pedem que você feche os olhos por um instante e visualize esse reencontro. Veja essa pessoa se aproximando com um olhar sincero, com um sorriso tímido, com o coração aberto. Sinta a emoção desse momento, a alegria, a paz, a certeza de que, finalmente, vocês podem estar um diante do outro, não mais separados pelo silêncio, mas unidos pelo amor, pela compreensão, pelo desejo sincero de recomeçar. E agora respire fundo e agradeça, porque esse momento está mais próximo do que você imagina, e quando ele acontecer, você estará pronta. Pronta para viver esse amor com toda a intensidade, com toda a entrega, com toda a alegria que ele merece. Mas isso não é tudo. Há ainda um último ensinamento que os anjos querem te revelar,
algo que pode mudar para sempre a forma como você vive e compreende os relacionamentos. Querida alma, agora que você já consegue visualizar esse reencontro, sentir a aproximação silenciosa, mas poderosa dessa pessoa, os anjos querem te conduzir a uma compreensão ainda mais ampla. Essa situação não foi apenas sobre o amor entre vocês dois, mas sobre o despertar da sua própria capacidade de confiar na vida, de se entregar ao que não se pode controlar, de acreditar no invisível. Durante muito tempo, você desejou respostas rápidas, clareza, certezas que pudessem te dar segurança. E, no entanto, o que a vida te ofereceu foi o silêncio. Esse silêncio, que no começo te causou tanta angústia, que te fez duvidar, que te levou a se questionar sobre si mesma, hoje você entende. Ele foi um mestre, um guia, um convite para olhar para dentro, para crescer, para amadurecer. Os anjos mostram que, se essa pessoa tivesse se aproximado antes, quando ainda estava imatura, assustada, presa aos próprios medos, talvez não tivesse sido capaz de te oferecer o amor que você merece. E talvez você, ainda envolta em inseguranças, também não estivesse pronta para acolher esse amor de forma plena, livre, madura. Por isso, os anjos dizem com clareza: tudo aconteceu exatamente como precisava acontecer. Cada silêncio, cada ausência, cada momento de dúvida, de espera, de saudade, teve um propósito sagrado: preparar vocês dois para esse momento de reencontro, para esse novo ciclo que agora se inicia. E agora, querida alma, os anjos te convidam a fazer algo muito simples, mas profundamente transformador. Abrace dentro de si tudo o que viveu até aqui. Cada lágrima, cada sorriso, cada momento de espera, cada esperança alimentada em silêncio. Nada foi em vão. Tudo te trouxe até aqui, a esse momento em que você pode, com o coração aberto e sereno, dizer: eu estou pronta. Eu estou aberta para o amor que me pertence. Eu confio no tempo da vida. E ao dizer isso, você libera não apenas a si mesma, mas também essa pessoa, que, sentindo essa energia de acolhimento, se sentirá ainda mais encorajada a romper o silêncio, a se aproximar, a confessar tudo aquilo que ficou guardado por tanto tempo. Os anjos mostram que, neste momento, há uma troca de energias acontecendo entre vocês, mesmo que ainda não percebam de forma consciente. Cada pensamento que ela tem sobre você, cada lembrança que a invade, cada desejo de se aproximar, é como um fio invisível que a conecta a você, que a puxa suavemente para perto, que a conduz ao reencontro inevitável. E você, com sua serenidade, com sua disposição amorosa, com sua nova consciência, está criando o espaço seguro para que isso aconteça. Querida alma, os anjos mostram que, quando esse reencontro acontecer, e ele acontecerá, vocês dois se olharão e perceberão com uma clareza profunda: nada mudou e ao mesmo tempo tudo mudou. O amor continua o mesmo, a conexão permanece viva, mas vocês dois estarão diferentes, mais maduros, mais conscientes, mais preparados para viver esse amor com responsabilidade, com entrega, com verdade. E os anjos dizem: isso é raro. Poucas pessoas conseguem atravessar esse processo de silêncio e espera sem se perder, sem se amargurar, sem desistir. Mas você conseguiu. Você escolheu confiar, escolheu manter o coração aberto, escolheu acreditar no amor, mesmo quando tudo parecia indicar o contrário. E agora está sendo recompensada. Querida alma, os anjos pedem que você celebre essa vitória, que reconheça sua força, sua resiliência, sua capacidade de amar e de esperar com dignidade. Eles dizem: você é um exemplo de amor verdadeiro, de fé, de entrega. E é exatamente essa luz que você emana que está guiando essa pessoa de volta a você. Agora, os anjos mostram um último gesto que você pode fazer, como um selo energético, como uma forma de completar esse ciclo de preparação. Feche os olhos por um instante e visualize essa pessoa, parada diante de você, com o coração aberto, com os olhos marejados, com a alma vulnerável. Olhe para ela e mentalmente diga: eu te acolho, eu te perdoo,
Eu estou aqui se você quiser, se você estiver pronta. Esse gesto cria um campo de amor tão forte, tão acolhedor, que dissolve as últimas barreiras que ainda possam existir entre vocês. E agora, querida alma, os anjos pedem que você confie. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Tudo o que precisava ser compreendido já foi compreendido. Agora é apenas questão de tempo, e muito pouco tempo, para que esse silêncio seja rompido, para que essa pessoa se aproxime, para que esse amor, que nunca deixou de existir, possa ser vivido com toda a intensidade que merece. E quando isso acontecer, você se sentirá plena, completa, feliz, em paz, porque saberá que não foi o medo, nem a pressa, nem a ansiedade que conduziram essa história, mas sim o amor, a paciência, a confiança, a entrega. E os anjos dizem: esse é o amor que vale a pena. O amor que espera, que amadurece, que resiste, que transforma. Agora, querida alma, os anjos te pedem um último gesto antes da próxima e última parte desta mensagem. Coloque as mãos sobre o coração e, com um sorriso suave, diga: eu confio. Eu estou pronta. Eu sou merecedora de um amor verdadeiro. E respire profundamente, sentindo essa verdade se instalar em cada célula do seu corpo. Mas isso não é tudo. Ainda há um desfecho importante, um ensinamento final que os anjos querem te oferecer. Algo que vai selar essa mensagem com chave de ouro. Querida alma, chegamos ao momento final desta mensagem, e os anjos pedem que você preste ainda mais atenção agora, pois o que será revelado pode transformar não apenas a sua relação com essa pessoa, mas toda a sua maneira de se relacionar com o amor, com o tempo, com a vida. Os anjos dizem: a maior lição que você viveu com essa experiência não foi sobre esperar pela fala do outro, nem sobre decifrar silêncios, nem mesmo sobre ser paciente com o tempo dele. A maior lição foi perceber que o amor que você tanto buscava, desejava, esperava, sempre esteve dentro de você. Sim, querida alma, por mais contraditório que pareça esse silêncio, que no começo tanto te feriu, serviu para que você descobrisse a sua própria capacidade de amar, de confiar, de permanecer, de não desistir. E, acima de tudo, para que você aprendesse que o amor mais importante, o mais verdadeiro, o mais profundo, é o amor que você oferece a si mesma. Os anjos mostram que, agora, você se tornou uma mulher diferente, mais inteira, mais segura, mais conectada com a sua própria essência. E é justamente essa nova mulher que está, neste momento, atraindo um amor à sua altura, um amor verdadeiro, recíproco, maduro. Se será com essa pessoa, com quem você tanto sonhou, ou se será com outra, os anjos dizem: não importa. O que importa é que agora você está pronta para viver um amor verdadeiro. Não mais um amor que depende de respostas imediatas, de confirmações constantes, de palavras vazias, mas um amor que se sustenta na verdade, na presença, na confiança mútua. E é isso que você merece. Querida alma, os anjos mostram que essa pessoa, aquela que permaneceu em silêncio por tanto tempo, agora está vivendo o seu próprio processo de transformação. Ela sabe que não poderá manter esse silêncio por muito mais tempo. Ela sente que, se não falar, se não se aproximar, poderá perder você para sempre. E esse pensamento a assusta, a paralisa, mas também a impulsiona. E por isso os anjos dizem: confie. O movimento que precisa acontecer, acontecerá. No tempo certo, da forma certa, com a intensidade e a entrega necessárias. Você não precisa fazer mais nada, a não ser permanecer como está, aberta, amorosa, confiante. E agora, os anjos pedem que você faça uma última visualização. Como forma de selar toda essa mensagem, feche os olhos, respire profundamente e visualize-se caminhando por um campo florido, sob um céu azul, com uma leve brisa acariciando o seu rosto. Ao longe você vê essa pessoa se aproximando, com um sorriso sincero, com os olhos cheios de verdade. Ela para diante de você, pega suas mãos e com a voz firme diz: eu estou aqui. Eu nunca deixei de te amar. Eu só precisei de tempo para aprender a amar de verdade.
Sinta a emoção desse momento. Sinta a paz que ele traz. E saiba, ele não está distante. Ele está se aproximando. Ele está sendo preparado pelo universo, pelos anjos, por tudo aquilo que rege os encontros de alma. E você, querida alma, estará pronta para recebê-lo. Agora, os anjos enviam o último sinal. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu estou pronta para viver um amor verdadeiro, com confiança, entrega e paz. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Com essa frase, os anjos encerram a mensagem, envolvendo você com uma aura de luz, proteção e amor. Eles sussurram, quer dizer, mostram silenciosamente: você merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. O amor que você tanto deseja já está a caminho. E assim, querida alma, você pode seguir em paz, com o coração leve, com a certeza de que tudo está se encaminhando exatamente como precisa ser. Os anjos estão ao seu lado, sempre. E eu também estive, honrado por ter sido o canal desta mensagem tão profunda e verdadeira.